Bom, seguindo a sequência aqui, ó, o que a gente fez, né? Criar os desenhos, isso a gente já fez nas aulas iniciais do curso. Adicionar as vistas para um desenho, eu acabei de mostrar no vídeo anterior, certo? Então eu tenho lá o adicionar vistas no vídeo 2. Agora a gente vai para a criação de cotas, certo? Então na criação de cotas, ó, na criação de cotas eu uso esses comandos de cotagem, tá? Esses são os comandos de cotagem e esses são os comandos de anotação. Então a cotagem é muito semelhante ao que a gente usa na construção de peças. Então eu tenho a cota inteligente, que é o principal comando. Então nesse caso, ó, eu clico em uma aresta que eu quero cotar e ela vai me dar as dimensões daquela aresta. Posso cotar de uma aresta até outra aresta, basta eu clicar primeiro na inicial e a segunda na final. E aí eu vou clicar aqui e vou ter a cotagem das duas arestas. Posso cotar também um diâmetro. Clico lá na cota e aí eu clico numa linha circular. E ele vai me dar o diâmetro, ele percebe que o diâmetro é fechado e ele já cota completamente o diâmetro. Certo? Posso cotar, ó, aí eu tenho algumas variações dessas cotagens. Por exemplo, eu posso cotar um ângulo, ó. Aqui, ó, ângulo entre. Então eu posso cotar, por exemplo, ó, o ângulo entre essa linha e essa linha aqui, ó. Eu coto um ângulo. Tá certo? Posso cotar por coordenadas. Aí depende, por exemplo, quando eu tenho aqueles casos de uma chapa e eu tenho vários furos nessa chapa. Então eu posso usar essa cota por coordenadas, tá? Uma outra que é bem interessante, ó, é a cota de chanfro. Então a cota de chanfro, ó, quando eu quero cotar um chanfro desse jeito, ó, eu clico na linha inclinada do chanfro e clico na linha que eu quero usar como referência para o chanfro. Ó. E ele vai, deixa eu só mudar aqui para perpendicular à observação, e ele vai me gerar a cotagem desse chanfro. Eu cliquei num cantinho extra ali, ó. Aqui, ó. Então, ó, qual que é a representação, né? Eu tenho 1 milímetro a 45 graus. Veja que eu não gostei muito dessa representação, porque eu fiquei com as linhas de chamada da minha cota sobre a indicação do número. Então eu clico aqui em cima, ó, clico nesse pontinho do meio aqui e arrasto, tá? Para representar a cota, reposicionar a cota. Posso fazer isso também com os outros números. Tem uma outra opção que é bem legal também, que é o seguinte, eu posso recuperar, ó, as cotas. O que é recuperar as cotas? Quando eu criei o sólido, eu coloquei as cotas e mantive aquelas cotas lá. Se eu fizer isso bem organizado, eu posso vir aqui depois, ó, e recuperar todas aquelas cotas. Né? Veja que eu não fiz bem organizado. Então, não ficou bom dessa maneira. Então, nesse caso, eu vou ter um retrabalho de recotar tudo de novo. Então, aqui você tem as opções de cotagem. As principais são essas que eu mostrei. Certo? O outro grupo de informações é o grupo de anotação. A anotação são aquelas linhas de centro, certos símbolos que eu posso usar. Então, por exemplo, ó, eu posso criar uma anotação para escrever alguma observação sobre a peça. Então eu clico aqui, ó, clico no ponto da peça onde eu vou desenhar uma linha com alguma informação.
Desenhei errado aqui, peraí. Esse ícone de informação, ele é interessante porque eu também posso clicar nas propriedades, ó, e eu posso trazer informações. Eu posso digitar um texto aqui, né? Então, por exemplo, eu posso colocar chanfro e dizer qual é o chanfro, o valor do chanfro. Eu posso usar símbolos especiais, ó, de 15 milímetros, tá? Eu posso fazer várias coisas aqui, mas eu também posso usar como referência. Então a referência, ó, é alguma coisa que me interessa. Por exemplo, eu poderia usar ali naquela referência do chanfro, ó, o nome do arquivo sem extensão. Então nesse caso eu estou usando lá o arquivo cabeça, né, o nome do arquivo do Solid, e ele vai me trazer o nome desse arquivo quando eu inserir esse comando de chanfro. É uma possibilidade. O outro, ó, são símbolos de soldagem. Esse daqui são conectores, para você indicar uma montagem, por exemplo. Esse aqui é o balonamento, que é usado para quando você quer indicar peças diferentes da montagem. Esse aqui é para você colocar a condição de aresta. Esse aqui é para você colocar o texto. E esse aqui, ó, esses dois aqui são linhas de centro. Então, por exemplo, eu posso clicar na linha de centro aqui, ó, e colocar uma linha de centro daqui até aqui, ó. Ele já entende que é uma linha de centro, ele já coloca a linha, o traço. Ou então eu posso usar, ó, a marca de centro, né, para indicar a posição do centro dessa aresta aqui. Ou então eu posso usar um sistema automático. O que ele vai fazer? Ele vai me atribuir linhas de centro automaticamente. Tá? Então eu poderia não ter nenhuma linha de centro aqui, ó, e nem aqui. E eu faço isso de forma automática. Ó. Eu clico aqui e aqui ele já vai me botar a linha de centro de forma automática. E aqui também. Ó, ele vai colocar a linha de centro para marcar o centro desse eixo. Posso fazer isso em uma circunferência, posso fazer isso em várias para furação, certo? Posso colocar indicação de setas, posso colocar o quadro de controle de tolerâncias geométricas, e aqui é o quadro de tolerâncias de acabamento superficial, certo? Então, por exemplo, ó, eu quero clicar, eu clico aqui, ó, e aí eu vou escolher, ó, tipo de acabamento superficial. Eu quero usar esse símbolo fechadinho aqui, que é o de trabalhado, né? Ou seja, eu removi material da superfície. Aqui eu coloco o valor da qualidade de acabamento superficial e dou OK. Certo? Então eu quero que essa superfície aqui, ó, tenha um acabamento N12. Ó. Ele vai me indicar o acabamento N12 nessa superfície. Certo? Se eu quiser colocar uma tolerância dimensional, ó, eu posso fazer isso quando eu coloco a cota. Ó. Então, por exemplo, eu vou colocar a cota, né? E eu vou cotar, ó, esse diâmetro aqui, ó. Esse diâmetro de 5 milímetros. Só que eu quero, ó, indicar, ó, e eu uso esse ícone de cota inteligente, ó, uma classe de tolerância. Então eu clico aqui, ó, e aí eu vou escolher qual é a classe de tolerância que eu quero, certo? Então nesse caso, ó, eu já escolho aqui, ó, o furo H8, né? E aí ele já vai me cotar com o furo H8. Veja que eu tenho as possibilidades, ó, tem várias possibilidades de utilizar essa ferramenta. Eu posso clicar aqui na cota, eu posso usar o H8, tá? Mas eu posso mudar também a forma de representação. Por exemplo, eu quero só botar as tolerâncias, ó. Então eu coloco a tolerância, ó, do H8, ele é 0,02 para mais e 0 para menos. Se você for naquela tabela lá do Telecurso 2000 que a gente viu no semestre passado, vocês vão ver que essas aqui são as tolerâncias e eu indico a tolerância dessa maneira.
Se eu quiser só o ajuste, ó, eu coloco aqui e ele vai me aparecer com a legenda da forma que eu quero. Tá, então essas são algumas das possibilidades das anotações aqui no desenho. Outra coisa que vale a pena mostrar agora são as arestas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando as arestas de furo, mas eu posso não querer representar essas arestas, certo? Então eu posso clicar aqui no ocultar arestas, ó, e selecionar as arestas que elas vão deixar de ser representadas, certo? Ou eu posso exibir arestas, que aí eu clico nas arestas que serão exibidas, certo? Então é uma ferramenta também que depende do desenho, você pode colocar ou retirar de forma rápida essas arestas que são representadas. Beleza? Então a gente continua depois no próximo vídeo.